Saudações aos nossos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise breve, uma síntese sobre o ciclo de 7 das 7 igrejas. Então nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, por ter manifestado o desejo no nosso coração em compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Pedimos e também agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos. Com a entrada do pecado no mundo, entrou em vigor o plano da salvação elaborado por Deus anterior à entrada do pecado. Deus anteviu ao pecado e planejou. Então se passaram muitos anos até chegar a profecia de Daniel, que vai revelar a primeira vinda do Salvador. Lá em Gênesis 3,15 foi prometido um Salvador. Então nós vamos ver na Bíblia, a palavra de Deus, a profecia, a maior de todas, a mais extraordinária, porque revela a data precisa para a primeira vinda de Jesus. Então se passaram os anos e até que chegou-se o tempo do profeta Daniel, que viveu nos dias do reinado de Babilônia. E é isso que nós vamos ver lá no livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9, está contida a profecia das 70 semanas. E o verso primeiro que nós vamos analisar é o verso 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ok? Então aqui dá início a 70 semanas. Agora nós vamos para o verso 25, que diz assim: sabe e entende, ou seja, o anjo está dizendo para João, presta atenção, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Portanto, agora no verso 25 é dado ponto de partida para a profecia das 70 semanas. E o ponto de partida é a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso está lá no livro de Esdras, o capítulo 6 e o verso 14. E essa ordem Deus foi dada nos dias de Daniel, portanto, mas o começo para a restauração de Jerusalém, isso se deu início no ano 457 a.C. Agora vejamos o verso, outra coisa que é nos dito, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, a profecia das 70 semanas seriam divididas, cortadas por ordem de acontecimentos. E as primeiras 7 semanas trata-se do período de restauração de Jerusalém, ou 7 semanas em profecia, no caso seria 49 anos, e foi exatamente isso que ocorreu. Jerusalém demorou 49 anos para ser restaurada. Mas o texto continua nos dizendo 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Ou seja, a partir do final da restauração de Jerusalém, mais 62 semanas, nós chegaríamos ao ungido. No caso Jesus, Jesus foi ungido no ano 27 da nossa era, quando ele foi batizado por João Batista. Tá? O próprio Jesus disse lá no livro de Lucas, capítulo 4, verso 16, que ele foi ungido. Pedro também lá no livro de Atos menciona que Jesus foi ungido, ok? Para evangelizar. Agora nós vamos continuar a análise de Daniel no verso 26, que diz assim: depois de 62 semanas será morto o ungido. Então o texto está nos dizendo, depois do cumprimento final, após as 62 semanas terminarem, o ungido, no caso Jesus, seria morto. Então nós vimos aqui uma sequência muito interessante, analisando esses capítulos nesta ordem. E nós chegamos aqui no verso 27, que diz assim: ele fará uma aliança com muitos por uma semana, no caso ele, Jesus. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Portanto, Jesus, ou seja, Daniel está profetizando aqui sobre, no caso, o verso 26,
que no final, após as 62 semanas, ou seja, 7 semanas, mais 62 semanas, chegamos às 69 semanas, agora é nos dito que na última semana, na metade desta última semana, né, Jesus faria uma aliança após o seu batismo com 7 anos, e na metade da semana, Jesus seria morto. Ou seja, a profecia está nos dizendo que 3 anos e meio após o batismo de Jesus, ele seria morto, ungido. E é exatamente isso que ocorreu. Então nós vimos aqui a predição da profecia das 70 semanas, relativo à primeira vinda de Jesus, e nós vimos também o seu fiel cumprimento. Isso está lá nos evangelhos, né? Os evangelhos tratam do ministério sacerdotal de Jesus aqui na terra. Então nós vimos aí, tudo que foi predito se cumpriu ao pé da letra. E agora nós vamos analisar alguns versos lá do livro de Apocalipse. Apocalipse, nós vamos fazer uma conexão agora do livro de Daniel, capítulo 9, com o livro de Apocalipse. E nós vamos analisar o verso Apocalipse 1, 9 a 11, que diz assim: Eu, João, vosso irmão e companheiro, convosco na aflição e no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Portanto, agora em um momento posterior à morte de Jesus, por volta do ano 98 ao ano 100, João havia sido banido por causa da palavra de Deus para a ilha de Patmos. E aqui nos diz que ele estava lá por causa. Agora vejamos o que diz o verso 10. Diz assim: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como voz de trombeta. Então João, estando lá neste período, ele ouviu uma voz de trás dele, uma voz bem consistente, uma voz bem sólida, bem compreensível. Agora nós vamos ver no próximo verso, que é o verso 11, que diz assim, ó: O que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Portanto, aqui é nos dito que João ouviu uma grande voz por detrás dele. Agora vejamos o que diz o verso 12. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros, verso 13. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho do homem. Portanto, quando João estava lá nesse período, por volta do ano 98, ele estava lá por causa da palavra de Deus, e em um momento específico, ele ouviu uma voz e ele virou para ver quem falava com ele, e ele virando, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, o próprio Jesus Cristo veio em pessoa. No caso, ele veio na sua pessoa humana glorificada. Jesus apareceu para João pessoalmente. Nós vimos nos vídeos anteriores, nós analisamos bem essa questão. Então nós vimos para entender perfeitamente que nesse tempo específico, João recebeu a visita do próprio Jesus. E nós vimos lá no verso também que diz que João recebeu a incumbência de escrever o que ele viu e relatar, e enviar, e mandar às 7 igrejas. Então agora nós vamos analisar o verso 4, que já é João escrevendo às 7 igrejas. Apocalipse 1, verso 4, diz assim: Eu, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que era, que há de vir, nós vimos lá que existe 3 da parte aqui, no caso, da parte do Pai, da parte do Filho, da parte do Espírito Santo. Então João está escrevendo da parte da divindade, isso mesmo. E também nós vamos analisar brevemente o verso 1 do capítulo 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou por seu anjo e as notificou ao seu servo João. Portanto, a revelação do Apocalipse
ela é revelação de Jesus Cristo. Ela não é revelação de João. Jesus fez questão de vir pessoalmente para revelar ao seu servo, o profeta. Então, João escreve a revelação de Jesus Cristo. Algumas ocasiões no livro do Apocalipse aparece o anjo, recebendo, no caso, o anjo Gabriel, como uma incumbência de esclarecer o profeta, e é um ponto específico do livro do Apocalipse. Nós vemos vários textos que ocorrem nisso. Agora nós vamos analisar com mais detalhe a questão do verso 19, Apocalipse 1, 19, que diz assim: escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Portanto, este livro, Apocalipse, ele é uma revelação que João deveria escrever de João para frente. Então, todos os eventos do livro do Apocalipse, ele é do profeta para frente. Tanto as profecias de João como as de Daniel, ela é do profeta para frente. Nós vemos muitas pessoas dando muitas explicações sobre o livro de Daniel e de Apocalipse, mas feito de uma forma a misturar textos e muitas das vezes fora de um contexto. Então precisamos ter muita cautela, muito critério para analisarmos essas profecias, no caso, a profecia de Daniel e a revelação de Apocalipse. É muito séria essa questão do desfecho final da história do mundo, especialmente o livro do Apocalipse, que revela a última parte da história da Terra, ok? Então nós vimos aí essa questão aí das 7 igrejas, assim, uma parte introdutória para... E no próximo vídeo nós vamos ampliar essa compreensão, ok? Porém, nós vamos fazer uma breve análise, assim, no tempo, relativa às 7 igrejas. Nós entendemos que, e pela Bíblia e pela uma análise ampla da palavra de Deus, combinado com outros textos, que a igreja de Éfeso compreende o período do ano 31 até o ano 100 da nossa era. E a igreja de Esmirna, a segunda igreja, compreende o período do ano 100 até o ano 313. E assim sucessivamente. A igreja de Pérgamo, a terceira igreja, compreende o período de 313 até o ano 538. E a igreja de Tiatira, que é o mais longo período da igreja, compreende o período do ano 538 até o ano 1517. E a igreja de Sardes compreende o período de 1517 a 1798. E a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia, compreende o período de 1798 a 1844. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, a sétima e última igreja, compreende o período de 1844 até o final da história humana. Portanto, a igreja de Laodiceia é a última da igreja, que começou no ano de 1844 até os nossos dias. Portanto, nós estamos um pouco avançado no tempo do período da sétima e última igreja. Eu vou ler mais um texto, um comentário que vai nos ajudar relativo às 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Nós vamos ver que é símbolo. Veja o que diz. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. Então, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são símbolos da igreja cristã em diferentes períodos da era cristã. Então, a igreja estabelecida por Jesus nos seus dias, né? A primeira igreja foi chamada a igreja dos discípulos, a igreja formada pelos 12 discípulos inicialmente, por Jesus, é esta igreja cristã que posteriormente foram adicionados pessoas, tantos quantos foram aceitando a graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui, amigos e irmãos,
uma cronologia das 7 igrejas. Como o nosso propósito, o nosso objetivo é nós focarmos nos eventos do nosso tempo para frente, nós não vamos utilizar aqui análise sobre cada uma das 7 igrejas, senão a partir da igreja de Filadélfia para Laodiceia, onde existe uma transição e um período específico da 6ª igreja para a 7ª igreja, que é a nossa hoje. Ok, meus amigos? Espero que tenha contribuído, que contribua para a sua compreensão bíblica relativo ao livro do Apocalipse. Então, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com os nossos amigos e os nossos irmãos, é o nosso grande desejo. Amém.